Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo. E hoje a sequência da história dos gibeonitas que enganaram Josué. Hoje a parte 3. Como eu disse no último vídeo, eles enganaram Josué para não serem destruídos. E nós paramos exatamente aqui, quando eu estava falando que para quem ia ser mortos, ser escravos, tiradores de água para a casa do Senhor, era um ótimo negócio. Porque, como eu já disse nos outros vídeos, eles conseguiram fazer uma aliança com Josué. Todos os reis que estavam daquém do Jordão, ouvindo nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel, conforme você pode ver em Josué, no capítulo 9, verso 1 e verso 12. Não, verso 1 e verso 2, melhor dizendo, né? Pois bem, o que acontece então? Os gibeonitas, sabendo que perderiam a batalha contra eles, porque eles eram vários reis, enganaram Josué com a história que nós já ouvimos. O interessante é que esta aliança, ela podia não ter valor, como eu já disse. Josué podia dizer, olha, ela não tem valor porque vocês nos enganaram. Foi feito com mentira. Então, vocês se viram por aí. Mas eles não puderam fazer isso. E por quê? Porque Deus ia entender de que eles estavam destruindo a eles com a espada daqueles reis, pois havia uma aliança. Então, uma aliança é muito mais séria do que nós às vezes pensamos, né? Muito bem. O que nós vemos então? Eles tiveram muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, como as cidades dos reis, que ainda era maior do que Ai, que Josué já tinha vencido. Todos esses homens eram valentes. O rei de Jerusalém chamou mais 4 reis para destruir os gibeonitas, 5 reis contra Gibeão, conforme nós podemos testificar no capítulo 10 de Josué, verso 1 ao verso 5. Pois bem, os homens de Gibeão, que não eram bobos, sabendo o poder que tem uma aliança, gritaram por socorro a Josué, que Josué os socorresse, porque havia uma aliança. Então, percebe você que a aliança é muito mais séria do que nós pensamos, do que muitas vezes a gente acha que é, e às vezes nós não nos preocupamos com isso, né? Vamos ver Josué 10, verso 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Eles estão pedindo socorro com base na aliança que foi feita mesmo com engano. Olha que coisa interessante, né? Então, se a aliança ela não vale nada, não tivesse nenhum poder, José podia ter dito que eles se virassem. Eu não tenho nada com isso, vocês lutem, se defendam, não é? Porque a aliança ela é indestrutível.
tá? Então, você só pode fazer aliança com pessoas que crê no mesmo Deus, tem a mesma crença, né? Seja o mesmo Senhor. E às vezes as pessoas fazem alianças, fazem sociedades com pessoas que não tem nada a ver. Um crê no Senhor Jesus, outro crê em outra coisa, né? Isso é muito ruim. E assim é casamento, é qualquer tipo de juramento que você faça, ou aliança que você constitua com alguma pessoa. Em Josué capítulo 10, versos 7 a 10, então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os tema, porque na tua mão os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Nota que Josué atende o pedido. Por quê? Por causa da aliança. Porque ela tem valor diante de Deus. E agora é interessante, veja que coisa mais incrível. Por causa da aliança feita com Israel, aqueles eram inimigos. Presta bem atenção. Isto é, os gibeonitas, mas agora aliados por causa da aliança, né? Deus começa a lutar a favor deles. Aqueles que antes seriam inimigo, por causa da aliança, agora Deus está lutando ao lado deles. Mas não podia quebrar a aliança, José não podia, né? Então, se eu fizesse, eles seriam castigados. E nós aprendemos aqui que uma aliança, ela quando ela é quebrada, ela traz consequências terríveis. Tem que se pôr isso na cabeça. Nós aprendemos aqui que uma aliança quebrada, ela quebrada de forma indevida, traz grandes consequências. O texto do capítulo 11 do livro de Josué, né? O verso 11 do capítulo 10 de Josué, vai falar disso. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Nota você, meu querido, que Deus está agora lutando ao lado dos gibeonitas também, por causa dessa aliança. Então, por causa de Israel, os gibeonitas fez que o sol parasse, a lua ficasse parada, até que o povo de Deus se vingou dos seus inimigos. E isso está no capítulo 10, verso 12 a 13 de Josué. Então, fica aqui uma reflexão. Não faça uma aliança com pessoas que não têm a mesma fé que você tem. Entendeu? Por isso a Bíblia proíbe o casamento com pessoas que não têm o mesmo Deus. Mas nós vemos que os cristãos têm transgredido esse mandamento. E depois que o casamento dá certo, uma empresa, se você faz uma parceria com alguém, algum tipo de aliança, né? Vamos dizer assim, uma sociedade com quem não crê no mesmo Deus, você crê no Senhor Jesus, ora a Deus, vai para a igreja, faz oração, campanha de oração, de jejum, para Deus abençoar a sua empresa, a sua casa. Aí o seu sócio vai para macumba e vai fazer sacrifício, vai pedir a espíritos. Como é que Deus vai trabalhar nisso? É preciso pensar.
Até alianças, nós podemos ter amizades com todo mundo, mas aliança, juramentos, igual tem pessoas, por exemplo, corta, né, o dedo, põe o sangue no outro e jura ser amigos para sempre, que ninguém vai separar eles. Uma aliança dessa, uma aliança perigosa. Se você juramento eterno, ninguém vai nos separar, entendeu? Tem aliança que as pessoas trocam objetos de uma pela outra, como lembrança e como firmação daquela aliança, entendeu? No meu livro Escravidão Espiritual, eu falo dessa aliança, como as alianças eram feitas no tempo da Bíblia, e o que havia nelas, havia juramento, havia comida, havia um marco para lembrar, a mesma coisa. Então, hoje as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, e as pessoas que são crentes fazem essas alianças sem nenhum entendimento. Então, pense você, a aliança ela não se quebra com o tempo, ela é durável, não é? Às vezes eu falo com uma pessoa, ela fala, não pastor, você tem 10 anos, não quebra com o tempo, tá? A aliança que é quebrada, ela traz consequência, e você, para desfazer uma aliança que você fez mal feita, ela só se desfaz se for desfeita na autoridade do nome de Jesus. De outra forma, ela não se desfaz. Então, que você pense sobre isso, analise, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a maldição que atingiu o reino de Davi por causa de Saul por quase 400 anos. E ainda tem gente que diz que não tem maldição. Então, até o próximo vídeo, onde estudaremos isso aí. Deus abençoe. Até o próximo.